da conscientização do câncer de mama. Nossa proposta hoje é abordar a visão do câncer de mama tanto do oncologista quanto do médico nuclear. E hoje a gente tem o privilégio de receber, então, o doutor Hamilton Silva, que é um oncologista clínico do Grupo da Mama do Hospital Santa Catarina. Ele também é coordenador do Centro de Pesquisa e preceptor da residência médica do Hospital Santa Catarina, também em oncologia. Em seguida, nós vamos ter a apresentação da doutora Maiara Torres, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, faz parte do corpo clínico da DIMEM, em São Paulo. Muito bem-vindos, uma boa aula a todos. Legal. Bem, eu vou começar, pessoal. Então, boa noite. Eu queria agradecer o convite. É uma grande alegria, um prazer estar aqui com vocês hoje e ter a oportunidade também de ver o rosto de algumas pessoas que eu acabo só conversando por telefone ou por mensagem de WhatsApp. A gente tem um contato e uma oportunidade de trabalhar com vocês, né? Então, a gente já tem alguns pacientes que fazem exames aí com vocês, então é bem legal poder ter esse contato com todos vocês e poder ter esse momento de conversa, tá? Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês e, bem, qual é a minha ideia hoje com essa apresentação, tá? Claro que eu de longe não tenho a pretensão de falar de todas as novidades. Vocês estão vendo, né? Só para confirmar. Está compartilhando corretamente, né? Sim. Uhum. Legal. Então, de longe, assim, minha ideia aqui não é falar de todas as novidades ou de todas as inovações que a gente tem no câncer de mama. E como eu vou mostrar para vocês, a gente tem passado por uma série de mudanças e, inclusive, de quebras de alguns paradigmas que a gente tinha do tratamento do câncer de mama nos últimos 10 anos. Então, o que eu quero hoje mostrar para vocês é onde é que estão essas mudanças e o que a gente tem de perspectiva e o que a gente tem de novos tratamentos para a gente traçar um panorama geral, né, do que vem acontecendo e do que provavelmente vai acontecer nos próximos anos, tá? Essas aqui são minhas declarações, esses aqui são meus conflitos de interesse. Então, uma das principais modificações ou evoluções que a gente teve no tratamento e no entendimento da doença do câncer de mama é justamente essa mudança de definições e nesse entendimento de como a doença ela se comporta do ponto de vista molecular. Para vocês entenderem, nas últimas décadas, basicamente, o que a gente usa para classificação do câncer de mama é a imunohistoquímica, que a gente chama de uma classificação molecular, vamos dizer assim, surrogada, né, substitutiva. Então, até hoje, a gente usa a imunohistoquímica para definição de tratamento dessas pacientes com câncer de mama, mas nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos 15 anos para cá, o que a gente tem observado é um melhor entendimento do ponto de vista molecular do comportamento dessas doenças, né? E o que a gente observa é que aquilo que a gente vinha classificando com a imunohistoquímica, muitas das vezes não tinha uma correlação muito estreita quando a gente olha do ponto de vista molecular de alterações somáticas, de mutações do próprio tumor. Então, para vocês entenderem, basicamente a gente tem 4 tipos de câncer de mama, né? Então, isso que a gente chama de câncer de mama, no fundo, é um misto de 4 doenças muito diferentes. Então, a gente tem as doenças do tipo luminal, né? Luminal A e luminal B, que são basicamente aquelas pacientes que expressam o receptor hormonal sem hiperexpressar uma proteína que a gente chama de HER2. A gente tem as pacientes que a gente chama de HER2 positivo ou HER2 enriquecido, que justamente são essas pacientes que hiperexpressam essa proteína, né? Isso a gente vê na imunohistoquímica, também é visto na imunohistoquímica, e quando não há expressão de nenhum tipo de marcador, a gente chama essa doença de doença triplo negativo, tá? Só que o que a gente tem aprendido nas últimas décadas, nos últimos anos, é que muitas das vezes essa classificação, quando ela é feita com a imunohistoquímica, a gente acaba perdendo alguns detalhes. Então, o passo que tem se dado nesses últimos anos é justamente nesse novo entendimento. E aí esse novo entendimento ele é importante porque é uma curiosidade apenas. Não, a gente sabe que essas classificações elas estão intimamente ligadas com o prognóstico da doença, mas também elas estão ligadas com a predição em termos de benefício com determinados tipos de tratamentos, com tratamentos específicos.
Então, esse entendimento, na medida que ele melhora, no fundo, ele vai nos ajudar para entender cada vez mais o prognóstico dessas doenças, assim como o benefício de novas terapias para essas pacientes, tá? Então, como eu comentei com vocês, basicamente a gente tem a classificação desses 4 subtipos. Para facilitar o entendimento, eu coloquei aqui como se fossem 3 subtipos, e aí então a gente vai começar com tumor luminal, que é a doença mais frequente que a gente tem de câncer de mama. E aí o interessante também da gente entender que, na medida que o tempo foi passando, a gente foi entendendo que mesmo os tumores luminais, eles dependem de uma série de características patológicas e moleculares também, que definem o seu risco de recidiva ao longo do ano. Então, o que a gente aprendeu é que pacientes que têm um comprometimento linfonodal muito grande, essa paciente acaba tendo um risco de recidiva em 10 anos maior do que aquelas pacientes que não têm comprometimento linfonodal. Então, isso é um aspecto de patologia clássica que a gente acaba usando no dia a dia, e quando a gente olha aqui nesse gráfico, né, nesse estudo publicado no New England, a gente vê que essas pacientes que têm de 4 ou mais linfonodos positivos, em 20 anos, quase metade delas recidivam. E aí, quando eu falo recidiva, eu não estou falando de morte, né? Isso pode ser uma recidiva local, pode ser uma recidiva à distância, mas é impressionante, né, de como essas pacientes elas têm um risco aumentado de recidiva, mesmo quando a gente olha em 20 anos. E isso tem uma diferença muito grande quando a gente compara esse tipo de doença com a doença triplo negativa, como eu comentei com vocês. Por quê? Isso daqui, historicamente, estudos retrospectivos e mesmo os estudos mais novos que validaram terapias novas para a doença triplo negativa e luminal, esse comportamento biológico ele se mantém. E que comportamento é esse? A gente vê que o tumor luminal ele tem 2 picos de reincidência. Um aqui nos primeiros 5 anos, né, que a gente vê que tem esse pico de recidiva, ele vai se normalizando e tendendo a zero, mas a partir aqui do 8º, 10º ano, a gente vê que existe uma nova tendência de recidiva para essas pacientes. E isso é muito diferente do tumor triplo negativo, que a gente observa que o maior risco de recidiva está ali ao 3º ano. E a partir dali, praticamente, é muito difícil uma paciente recidivar. Então, a gente vê claramente que existe um comportamento biológico muito diferente entre esses 3 subtipos de cânceres de mama. E aí, o que tem nos ajudado a tomar esse tipo de decisão em termos de intensificação ou não intensificação de tratamento? E aí foi como eu comentei com vocês, né? Essa análise molecular, ela nos ajudou a classificar melhor e entender melhor o comportamento biológico, e isso, de maneira prática, trouxe novos exames no dia a dia do tratamento dessas pacientes para a gente tentar entender justamente risco de recidiva e benefício de intensificação de tratamento, aqui basicamente de quimioterapia ou de extensão de endocrinoterapia. Mas hoje a gente, por exemplo, tem disponível no mercado uma plataforma que chama Oncotype, e esse Oncotype ele faz análises de alguns genes do tumor para tentar predizer o benefício da quimioterapia e tentar ver o prognóstico dessa doença. E ele tem uma correlação muito boa, principalmente quando a gente fala de benefício de quimioterapia. Ele dá um score de 0 a 100, então o que se validou agora, o que a gente usa basicamente no dia a dia, é que esses scores abaixo de 25 são pacientes que não têm benefício de fazer o uso de quimioterapia, e aqueles que têm um score acima de 25, aqui existe o benefício. Basicamente, isso está muito bem validado para pacientes pós-menopausados. E por que isso é importante? Porque antigamente, o que a gente tinha em mão para poder tomar essas decisões? Basicamente, informações de patologia. A informação da quantidade de linfonodo, de 4 para cima, ela ainda se mantém, ela ainda é válida. Mas até 3 linfonodos para pacientes pós-menopausadas e linfonodo negativo, a gente acabava tendo uma superindicação de quimioterapia. A gente observa que quando você usa uma plataforma dessa, uma plataforma genômica, para tomar esse tipo de decisão, você acaba diminuindo muito a indicação de quimioterapia dessas pacientes, em torno ali de 40%. Então, isso hoje no dia a dia, do ponto de vista da prática, é muito importante. Só que o que acontece? Essas pacientes que têm um risco maior e que acabam tendo um risco de recidiva também aumentado ali a partir do 10º, 15º ano, o que a gente tem de perspectiva e o que a gente tem de conduta específica para essas pacientes é tentar 2 coisas. Uma delas é intensificar, além da quimioterapia, porque a quimioterapia, no fundo, ela não acaba falando muito com a questão da recidiva tardia, mais para a recidiva ali nos primeiros 5 anos, mas a gente tem 2 formas de tratar hoje em dia essas pacientes. Uma delas é intensificando o tratamento endócrino, e aí quando eu falo de intensificar, eu falo como está aqui nessa
tabela à esquerda, de intensificação, de aumento de tempo de endocrinoterapia, que antes classicamente era em 5 anos, hoje a gente pode fazer para determinadas pacientes entre 7 a 10 anos, e para aquelas pacientes que são pré-menopausadas, a gente intensifica a endocrinoterapia de que maneira? Fazendo um bloqueio total, que a gente chama. A gente faz essa paciente parar de menstruar totalmente, né, com análogos. Então, a gente estimula uma menopausa nessa paciente associada a uma terapia endócrina. E aqui a gente vê que existe uma melhora em relação ao uso, por exemplo, do tamoxifeno de maneira isolada, tá? Então, esse entendimento, ele nos ajuda também a tentar compreender quais são os pacientes que precisam desse tratamento de intensificação de endocrinoterapia para aquelas que não precisam. Uma outra forma que a gente tem de tentar melhorar essa recidiva tardia dessas pacientes com tumores luminais é o uso dessa classe nova de medicamentos que a gente chama de inibidor de CDK4/6, que foram invalidados na doença metastática primeiro, como eu vou mostrar de maneira breve adiante, e foi trazido justamente para o tratamento adjuvante. Então, hoje no Brasil, o que a gente tem liberado é esse inibidor de CDK4/6, que a gente chama de abemaciclib, que é realizado junto com a endocrinoterapia durante 2 anos e que foi validado nesse estudo que a gente chama de Monarch-E. E aí, quando a gente olha para essa corte de pacientes, né, para esse braço de pacientes, quem eram esses pacientes? Eram pacientes que tinham de 4 ou mais linfonodos positivos e de 1 a 3 as pacientes que ou tinham tumores acima de 5 centímetros, ou então eram pacientes com grau litológico 3. E a gente vê que, em termos de benefício, em termos de recidiva de doença invasiva, a gente vê que claramente há um benefício da introdução dessa classe de inibidores de CDK4/6, né, com esse ganho absoluto aqui próximo de 8%, com um hazard ratio de 0,68. E é o que a gente acaba fazendo para essa corte específica de pacientes que tem um risco aumentado de recidiva tardia, tentar usar essa classe de medicamento. Na doença metastática, essa classe de medicamento, como eu comentei com vocês, foi uma revolução na oncologia, né? Então, a gente basicamente tem 3 drogas disponíveis para tratar essas pacientes metastáticas tumores luminais, que é o palbociclib, o abemaciclib e o ribociclib, que foram validados nessa família de estudos, Paloma, Monarch e Mona-Lisa, e que todos eles, por seu endpoint primário, foram positivos, que é a sobrevida livre de doença invasiva. Só que para a gente tentar entender e situar o que a gente tinha até então de mediana de PFS para o uso da endocrinoterapia na doença metastática em primeira linha. Girava em torno de 1 ano e meio. E essas drogas, de maneira geral, todas elas levaram essa mediana para acima de 20 meses. Então, a gente tem uma expectativa que as pacientes que antes, em primeira linha, tinham uma duração de troca de tratamento em torno de 1 ano, isso aumentou para 2 anos e 2 anos e meio. E hoje, a sobrevida global dessas pacientes, como a gente pode ver nessa parte aqui da tabela, a mediana de sobrevida global dessas pacientes que usam essas drogas em primeira linha está para além de 60 a 65 meses. Então, isso foi realmente um tratamento revolucionário para a primeira linha dos tumores luminais, e é o que a gente usa de padrão de primeira linha para essas pacientes. Só que essa história ela ainda não acabou. Então, hoje, o que a gente vê é justamente um aumento do entendimento dessas vias intracelulares de proliferação celular, basicamente na via da KT, né, principalmente relacionadas aqui com o PI3K, com o mTOR, e baseado no entendimento dessa via, várias terapias-alvos foram desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas. Então, hoje, basicamente, essas pacientes que progridem a essa primeira linha que eu mostrei no slide anterior para vocês, o que a gente faz? A gente precisa fazer uma análise somática do tumor. A gente precisa analisar essa via, basicamente a via da KT, para ver se não tem nenhuma alteração. Outra coisa que a gente analisa, ainda não tem essa droga disponível no Brasil, acredito que brevemente vai ter no próximo ano, que é a mutação do receptor de estrógeno, né, que a gente olha se existe uma mutação do ECR1 e se tiver também valido uma droga-alvo para essa mutação específica, essa mutação somática, mas basicamente o que a gente olha hoje é essa via da KT, para a gente tentar entender se não tem nenhuma droga que a gente tem liberado hoje no Brasil, basicamente é o alpelisib e o capivasertib, para a gente bloquear essa via intracelular e nesse bloqueio dessa via a gente melhorar a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global dessas pacientes, tá?
Então, para vocês observarem que hoje existe uma tentativa cada vez maior do entendimento dessas alterações de via intracelulares para a gente poder definir qual é o melhor tratamento para essas pacientes em primeira e em segunda linha, tá? O tumor triplo negativo. O tumor triplo negativo, ele ainda é o tumor de pior prognóstico das pacientes com câncer de mama. Mesmo aquelas que fazem quimioterapia. Então, a gente observa que ainda assim, mesmo aquelas pacientes que são N0, quando fazem quimioterapia de maneira isolada, a gente ainda tem ali quase 30%, 25% de pacientes que acabam recidivando nos primeiros 5 anos. Só que hoje, como é que a gente tenta entender quem são essas pacientes e como é que a gente vai intensificar? Basicamente, a gente usa o grau de resposta patológica completa. Então, é importante salientar que os tumores luminais, de maneira geral, a grande maioria das pacientes, em torno de 60% e 70% delas, não vão precisar de quimioterapia como complementação de tratamento. Aqui no tumor triplo negativo e no tumor HER2 positivo é o contrário, a maior parte das pacientes vão precisar de quimioterapia. E porque também a gente acaba usando a quimioterapia no esquema neoadjuvante ou no esquema antes de operar? Porque a neoadjuvância ela acaba dando esse marcador surrogado, que é a taxa de resposta patológica. A gente sabe que para os tumores triplo negativos, quanto maior é a resposta patológica, e o que é isso? Né? Você faz a quimioterapia antes de operar, o paciente opera. E aí o patologista dá uma graduação para a gente no nível de resposta, quanto diminuiu. E a gente sabe que essas pacientes que têm resposta patológica completa, o tumor some, ou aquelas que têm quase isso, o prognóstico ele é muito maior do que quando a gente observa essas pacientes que não têm resposta patológica completa. Hoje isso é graduado nessa pontuação que a gente chama de RCB, e a gente vê que o RCB 0 e 1, que são as pacientes que têm mais resposta, tem um prognóstico muito melhor do que aquelas que têm RCB 2 ou RCB 3 em termos de recidiva em 5 anos. E aí, o que a gente faz para melhorar isso? A tentativa é, já que a gente entendeu que a resposta patológica ela parece estar associada ao prognóstico da doença, hoje a tentativa é a gente melhorar essa taxa de resposta patológica completa. E como é que a gente melhora isso hoje em dia? Para os tumores triplo negativos, basicamente com o uso da imunoterapia, o uso do pembrolizumab, que é uma terapia, que é uma imunoterapia que basicamente faz o quê? Ela torna o tumor visível para o nosso sistema imune. Uma das formas de escape das células tumorais, para elas continuarem existindo, é justamente elas se disfarçarem do nosso sistema imune. E o que a maioria dessas imunoterapias hoje em dia elas fazem? Elas liberam o sistema imune para poder atacar. Só que a imunoterapia sozinha ela não é tão efetiva, ela se torna mais efetiva no momento que você faz associado com a quimioterapia. E aí o que a gente observa, que foi validado nesse estudo chamado de Keynote 522, e é a terapia padrão que a gente tem para os pacientes triplo negativos, tumores localizados acima de 2 centímetros, o linfonodo positivo, é fazer um esquema de quimioterapia com imuno, que mostra um ganho em termos de sobrevida livre de doença invasiva, de sobrevida livre de progressão, né, um ganho absoluto ali próximo de 10%, mas mostrando que essas pacientes que, de fato, têm uma resposta patológica completa, têm um prognóstico muito melhor, só que o ganho você vê de maneira real naquelas que não têm resposta patológica completa, para essas que usaram imunoterapia contra aquelas que não usaram imunoterapia. Né? A gente ainda precisa melhorar muito, né? Então a gente ainda tem 40% das pacientes que recidivam, mas eu observar que aquelas que usam quimioterapia isolada e não têm resposta patológica completa, praticamente delas, metade delas recidiram em 5 anos, tá? A gente já viu tentativas anteriores que ainda são validadas, né, para tentar intensificar o tratamento dessas pacientes que não tiveram resposta patológica completa com o uso de quimioterapia pós-cirurgia, né, basicamente validado nesse estudo chamado CREATE-X, que foi o uso da capecitabina pós-cirurgia, mostrando ganho de sobrevida global, mas o importante é lembrar que quando esse estudo foi validado, ainda não se usava a imunoterapia como terapia padrão, então a gente não sabe se ainda assim a gente vai ter essa magnitude de benefício nas pacientes que usarem imunoterapia. Né? Existem alguns colegas que acabam fazendo associado, mas a gente não tem essa validação de maneira prática no nosso dia a dia.
Um outro entendimento importante foi justamente das alterações germinativas, e aqui falando especificamente do BRCA, né, todos nós sabemos do risco dessas pacientes de terem câncer de mama quando tem essa alteração germinativa, mas a notícia mais importante é que hoje a gente tem terapias voltadas para esses pacientes que têm alterações germinativas. Aqui eu não estou falando mais de alteração somática, que é alteração do tumor. Eu estou falando de alterações germinativas, que são alterações da própria paciente. E a grande evolução que a gente teve nesse contexto para os pacientes com alterações de BRCA, e lembrando que podem ser pacientes tanto triplo negativos como pacientes com tumores luminais, é o advento desses inibidores de PARP, que justamente eles inibem esse mecanismo de defesa que a gente tem do nosso organismo, né, ou da falta dele nas pacientes que têm essa alteração de BRCA. E aqui foi validado nesse estudo chamado Estudo Olimpiá, que basicamente, ele é um estudo muito interessante, muito importante, mas do ponto de vista metodológico complexo. Então, por quê? Porque aqui tinham 4 subgrupos de pacientes, tá? Então, eu vou fazer um resumo. Basicamente, o que o Olimpiá fez? Ele pegou aquelas pacientes que fizeram tratamento adjuvante de alto risco ou aquelas que fizeram neoadjuvância e não tiveram resposta patológica completa. Basicamente, foi isso. E aí ele randomizou para o uso complementar de olaparib, que é esse inibidor de PARP, contra placebo. Então, aquelas pacientes que eram triplo negativos tomavam olaparib ou placebo, e aquelas que eram tumores luminais tomavam endocrinoterapia com olaparib ou placebo. E o importante foi que, tanto do ponto de vista de sobrevida livre de doença invasiva, como de sobrevida à distância e sobrevida global, o estudo ele foi positivo. Então, hoje, para as pacientes que têm mutação de BRCA e que fizeram neoadjuvância e não tiveram resposta patológica completa, ou aquelas que fizeram adjuvância, mas são de alto risco, basicamente aquelas pacientes que têm linfonodo positivo do ponto de vista patológico, e tem a mutação do BRCA, a gente pode usar dessa estratégia para poder tentar fazer uma proteção maior dessa paciente, tá? O grande desafio também que a gente tem para os pacientes triplo negativos é o tratamento da doença metastática, e a gente vê a diferença de prognóstico, então, diferente da doença HER2 positiva e luminal, que a mediana de sobrevida global da paciente metastática está em torno de 60, 65 meses, essas pacientes, até o uso exclusivo de quimioterapia, elas têm uma mediana de sobrevida global em torno de 1 ano. Isso mudou, tá? Mudou com o advento também da imunoterapia e o uso do pembrolizumab na doença metastática. Então, a gente pode usar o pembrolizumab em neoadjuvância ou no contexto da doença metastática em primeira linha, mas aqui na doença metastática apenas para pacientes que têm esse marcador positivo, que é o PDL1. E aí isso foi importante por quê? Porque a mediana do uso do pembrolizumab em termos de sobrevida global para os pacientes que têm a doença metastática triplo negativa é de 2 anos. Né? Então, a gente tinha historicamente uma mediana de 1 ano para o uso exclusivo de quimioterapia, mas para os pacientes que têm esse marcador positivo e usaram o pembrolizumab, a mediana de sobrevida global é em torno de 2 anos. Tá? E, basicamente, o que a gente tem agora, até o momento, em primeira linha para essas pacientes triplo negativos, para as mutadas, também a possibilidade do uso do olaparib, para aquelas que têm PDL1 positivo, a imunoterapia, para aquelas que não têm nenhum desses 2 tipos de marcadores positivos, a gente ainda usa a quimioterapia tradicional. Mas qual foi a grande evolução? A evolução importante foi o advento dessa nova classe de tratamento que a gente usa tanto para tumor luminal, como para triplo negativo, como para doença HER2 positiva, que são os ADCs. Aqui na doença triplo negativa, a gente tem essa droga que a gente chama de sacituzumab govitecan, mas esse quadro aqui, ele é importante porque, de maneira geral, os ADCs, os anticorpos drogas conjugados, todos eles agem da mesma maneira. Então, aproveitei aqui para já dar o panorama geral de como essas drogas elas atuam. Então, o que é um anticorpo droga conjugado? Ele é um anticorpo, tá? Que junto com ele tem um link que se liga a uma molécula de quimioterapia. Então, ele é uma quimioterapia mais alvo dirigida. Por quê? Porque esse anticorpo ele se liga a receptores específicos da membrana da célula tumoral. Na hora que ele se liga, ele é internalizado e somente dentro da célula tumoral ele cliva e solta essa molécula de quimioterapia, que mata aquela célula, como também pode matar as células
próximos, tá? Isso aqui é um conceito antigo, isso aqui é um conceito da década de 40 ou da década de 50, mas o que acontecia antigamente é que esse linker, ele era muito instável, e essa molécula de quimioterapia, ao invés de ser somente clivada na célula tumoral, ela acabava sendo clivada de maneira aleatória, e isso trazia muita toxicidade para os pacientes, e os pacientes acabavam morrendo por causa disso. Só que com a evolução da bioengenharia, hoje, isso é muito mais instável, e isso acaba dando uma segurança maior por essa estabilidade, e por isso a gente acaba vendo o desenvolvimento dessas novas moléculas, que são os ADCs, e aí, hoje em dia, a gente tem um desenvolvimento para vários anticorpos diferentes, até anticorpos específicos, com novas moléculas de quimioterapia sendo ligadas a esses anticorpos. Então, isso é uma classe nova, que também vem revolucionando o tratamento das pacientes com câncer de mama, e revolucionando no sentido também da doença triplo negativa, né, quando a gente compara aqui nesse estudo que a gente chama ASCENT, que comparou essa nova classe de molécula com a quimioterapia tradicional, a gente vê que para pacientes que tinham em média, tá, isso é importante, aqui nesse estudo, as pacientes em média tinham utilizado até 4 linhas de quimioterapia. Tá? Só que mesmo assim, em termos de sobrevida global, essa droga conseguiu uma mediana, que era a mediana de tratamento de primeira linha, tá? Mostrando como essa droga ela pode ser efetiva para o tratamento de doenças tão graves como a doença triplo negativa. E para a gente finalizar, a gente tem a doença HER2 positiva, que do ponto de vista histórico foi uma grande revolução que a gente teve na oncologia. Então, a doença HER2 positiva era uma doença que tinha um prognóstico pior do que a doença triplo negativa, e hoje ela tem um prognóstico tão bom como a doença luminal, que é a doença que a gente tem os tratamentos mais efetivos. E hoje a gente tem tratamentos tão efetivos, né, para a doença HER2 positiva, como a gente tem para a doença luminal, basicamente a partir ali do início dos anos 2000, com o advento dessa droga que a gente chama de trastuzumab. Depois a gente teve desenvolvimento de outras drogas autoespecíficas para o HER2, né, o pertuzumab, lapatinib, o TDM1, que foi o primeiro ADC, então o TDM1 ele é primo ali do sacituzumab govitecan, só que ele é um ADC de uma geração anterior. Mas foi ele que permitiu o desenvolvimento, né, o entendimento, basicamente, não permitiu, mas o entendimento da atividade do TDM1 ajudou o desenvolvimento dessas outras moléculas, desses outros ADCs, principalmente de novas gerações, tá? E aí, o que acontece atualmente? Atualmente, como eu comentei com vocês, a doença HER2 positiva, basicamente, a maioria dos pacientes acaba usando a quimioterapia com essa terapia-alvo. Só que a gente tem visto um movimento na tentativa do entendimento de fato, quem são as pacientes que precisam fazer quimioterapia com essa terapia-alvo, quem são as pacientes que só precisam fazer a terapia-alvo, tá? Por quê? Porque, basicamente, a decisão de intensificação de tratamento dessas doenças também é usado como critério definidor a resposta patológica completa ou não, ou o tamanho do tumor. Mas hoje a gente sabe que tem, pelo menos ali, uns 10% de pacientes, de 5% a 10% de pacientes, que às vezes respondem de maneira completa só com o uso da terapia-alvo. Então, hoje, o caminho da pesquisa é tentar entender como é que a gente reconhece esses pacientes. Mas, basicamente, o que a gente tem feito é o uso da quimioterapia com essa terapia-alvo, né, como validado na maioria dos guidelines. Então, tumores acima de 2 centímetros, com linfonodo positivo, a gente acaba fazendo um protocolo mais intenso, que junta 2 quimioterapias com 2 terapias-alvos, só que a gente já consegue fazer uma janela de desintensificação nessas doenças abaixo de 2 centímetros. Até discutindo se essas pacientes elas podem ir para a cirurgia de maneira como conduta primária, né? E depois você, ao invés de fazer 2 quimioterapias com 2 terapias-alvo, fazer um protocolo de uma quimioterapia com uma terapia-alvo. Mas assim como no tumor luminal, o interessante é que a gente tem também observado o advento de plataformas genômicas que nos informam o prognóstico e a predição do benefício da intensificação do tratamento, tá? A plataforma mais nova que a gente tem validada é o HER2-Dx, ele ainda não está disponível de maneira comercial, mas também eu acredito que brevemente a gente vai ter essa plataforma como auxílio na decisão de intensificação ou não do tratamento, tá? E na doença metastática também a gente teve uma mudança muito grande na doença tumor HER2 positivo. Para vocês terem uma ideia, em 2012, basicamente, o guideline era isso. A gente tinha o uso de uma quimioterapia com trastuzumab e, em segunda linha, não muitas opções para um guideline hoje que a gente tem muito mais complexo,
com o advento de novas drogas, principalmente desse ADC que a gente chama de trastuzumab deruxtecan, tá? Então, hoje o tratamento padrão já vai fazer aí que mais ou menos 14 anos, ainda é o uso da quimioterapia com trastuzumab e pertuzumab, que dá uma mediana, como eu comentei com vocês, em torno de 60 meses, mas a grande empolgação que a gente tem hoje em dia é justamente, como eu mostrei para vocês, do sacituzumab govitecan, é o ADC específico para a doença HER2 positiva, que a gente chama de trastuzumab deruxtecan, que mostrou no estudo pivotal uma sobrevida mediana de PFS em torno de 30 meses, e uma sobrevida global ali, né, que ainda não foi alcançada, mas para mais de 50 meses. Só que é importante a gente lembrar, esse dado de segunda linha é o dado que a gente tem de primeira linha com o uso do trastuzumab e pertuzumab. O entendimento do uso dessa droga em primeira linha ainda está correndo, né, com um estudo clínico randomizado que está avaliando a atividade da droga em primeira linha. A gente ainda não tem o resultado desse estudo, mas a expectativa é que provavelmente essa droga, o trastuzumab deruxtecan, seja a próxima primeira linha padrão para os pacientes de HER2 positivos. E aí, como eu comentei com vocês, a gente veio de uma história de 2012 ainda até 2022, 2023, muito padronizado, muito fixo, sem o advento de novas drogas, porque a gente tem hoje, em 2024, um guia de tratamento, um protocolo de tratamento para doença HER2 positivo muito mais complexo, tá? Então, concluindo, a gente observa que houve uma mudança importante, né, em termos de tratamento da paciente com câncer de mama. A gente também vê um esforço muito grande no entendimento dos biomarcadores, que isso vai ajudar a gente a selecionar melhor essas pacientes e vai melhorar os nossos tratamentos sistêmicos, tá? Então, esse aqui é o meu contato, pessoal. Esse aqui é o Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Então, todo mundo convidado para conhecer, quando quiserem ir lá no hospital, só entrar em contato que a gente vai receber vocês com muito prazer, né? E as nossas reuniões de câncer de mama são às quarta-feiras, meio-dia, certo? Muito obrigada. Era isso. Era isso. Sei que era muito assunto, né? Muito assunto para lidar assim rápido, mas eu acho que eu não passei muito do tempo, tá? Vocês me desculpem. Perfeito, muito obrigada. Nós vamos abrir agora a aula da doutora Maiara, que vai passar a visão do médico nuclear, e no final nós vamos abrir para as dúvidas. Olá, pessoal, boa noite. Hamilton, muito obrigada por ter aceitado o convite, excelente apresentação. O foco dessa aula são as atualizações no câncer de mama, mas como eu conversei também muito com o pessoal do setor técnico, e essa aula está sendo gravada e vai ser compartilhada com todas as unidades da DIMEM, acabei meio que fazendo uma revisão a pedido dos colaboradores, tá? Então, vou falar de forma breve e mais no final um pouco das atualizações. Não há conflitos de interesse nessa apresentação. Bom, então, a gente tem que entender qual que era o papel da medicina nuclear há uns anos atrás, né? Então, no passado, a gente tinha um exame, que ele ainda existe, mas atualmente pouco utilizado, que é a cintilografia mamária, que era um exame para avaliar lesões específicas na mama, né? Doença localizada. Atualmente, esse exame ele está em desuso devido à evolução da radiologia nessa área, com ultrassom, mamografia, ressonância, né? Mas era um exame basicamente utilizado para avaliar o estadiamento da doença local e de resposta ao tratamento, assim como recidiva da doença. Mas esse exame ele tem várias limitações. Primeiro, por conta da resolução do equipamento, então avaliar lesões pequenas, menores de 5,5 centímetro é difícil, assim como a avaliação de lesões benignas, porque o radiofármaco que a gente usa, que é o Cestamib, ele também pode concentrar em alterações benignas, como processos inflamatórios e fibroadenomas. Agora, no presente, esses são os exames que nós estamos mais trabalhando na nossa rotina. Então, começando pelo grupo das cirurgias radioguiadas, o exame que nós mais realizamos é a pesquisa do linfonodo sentinela, que consiste na localização do linfonodo sentinela, que é o quê? É o primeiro lugar para onde a doença na mama pode metastatizar, ou seja, o primeiro linfonodo ou gânglio que a doença na mama
pode se espalhar. Então, nós basicamente aplicamos o radiofármaco de forma intradérmica ou subdérmica na região periareolar, no quadrante em que há lesão na mama, e aí nós esperamos um determinado momento, posicionamos a paciente no equipamento e localizamos para qual linfonodo esse radiofármaco drenou. Geralmente é na axila correspondente à mama com lesão. Esse exame, ele está indicado como um exame padrão ouro, praticamente, na avaliação do estadiamento dos linfonodos, para avaliar se esses linfonodos estão doentes. Então, com o nosso exame, eu não consigo dizer se o linfonodo está doente. Eu vou localizar para o cirurgião retirar e esse linfonodo ser analisado pelo microscópio. Aí nós temos o resultado do anátomo patológico que vai dizer se ele está doente ou não. E o exame está indicado basicamente para os pacientes T1 e T2, ou seja, tumores de até 5 centímetros, tá? E principalmente também no carcinoma ductal in situ. É um exame também indicado para pacientes do sexo masculino. A gente não pode esquecer que os homens também, é mais raro, mas podem apresentar câncer de mama. E como que o cirurgião avalia, então, esse linfonodo? Além da imagem que nós entregamos para o paciente, ele usa esse equipamento que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Gamma Probe, e aí com essa ponteira aqui e com a marcação que nós fazemos na pele, o cirurgião tem certeza que aonde ele está operando é onde está o linfonodo sentinela, porque nós contamos o quanto de radiação está emitindo ali no local. Então, antigamente, né, não muito tempo atrás, até uns 30 anos atrás, quando essa técnica não estava disponível no Brasil, as pacientes elas eram obrigadas a se submeter ao esvaziamento axilar completo. E aí acabava provocando esse efeito colateral aqui de linfedema do membro superior. Então, hoje, com a pesquisa do linfonodo sentinela, se você tira o linfonodo e ele não está doente, o anátomo patológico foi negativo, não há necessidade da paciente se submeter ao esvaziamento axilar. Então, isso traz menor morbidade, o paciente não tem mais esse efeito colateral. E quando a gente compara os métodos de tirar só um linfonodo ou esvaziar toda a axila, a taxa de recidiva em 5 anos é muito semelhante. Então, é melhor você usar uma técnica menos invasiva. O outro método que também sempre causa muita confusão, e isso a gente vê nos pedidos médicos, infelizmente também a educação médica tem um déficit nisso, a gente vê pedidos errôneos, né? E é o ROL. O ROL é uma sigla para localização radioguiada da lesão oculta. E como que a gente faz o exame? Então, a gente usa para auxiliar o cirurgião na cirurgia de lesões que não são palpáveis. Então, primeiro essa paciente ela vai lá no setor da radiologia, com o ultrassom, o médico radiologista vai aplicar o nosso radiofármaco na lesão na mama, e aí essa paciente depois é direcionada ao setor da medicina nuclear para a realização das imagens da cintilografia. E aí nós fazemos as imagens, então. Aqui é um exemplo, aqui seria a projeção do tórax anterior e aqui seria onde a injeção foi realizada pelo radiologista. Aqui em São Paulo nós temos a opção do equipamento SPECT-CT, em que a gente consegue as imagens tomográficas da cintilografia e da tomografia e conseguimos realizar a fusão dessas imagens com uma maior precisão anatômica. Então, eu consigo determinar exatamente se a local da injeção do radiologista foi feito de forma correta. E, além disso, nós demarcamos também na pele com caneta. Então, com tudo isso, com a imagem, com a demarcação na pele, com aquele aparelho que eu falei antes, que é o Gamma Probe, o cirurgião consegue operar de forma mais segura. Então, é especialmente indicado para avaliação das lesões não palpáveis e quando tem o intuito de conservar a mama. Então, essa paciente vai fazer uma quadrantectomia. O ROL, quando a gente compara com a cirurgia guiada por fio, que é um outro termo também muito utilizado nos agendamentos que vocês escutam bastante, que é o famoso agulhamento, que é quando o radiologista ele coloca um fio ali e guiado por ultrassom ou pela mamografia, o médico pode solicitar os dois ou ROL
ou a cirurgia guiada por fio, tá? Quando o médico solicita os dois e a paciente aparece com esse pedido médico, a gente prefere que a paciente primeiro venha na clínica de medicina nuclear fazer o rol e depois vai para a clínica de radiologia fazer o procedimento de agulhamento, tá? Por quê? Quando a gente aplica a medicação do radiofármaco, se essa paciente depois precisar fazer um SNOL, que eu vou explicar adiante, é necessário que ela faça alguma massagem na mama, alguns exercícios. E se ela já tiver com fio guiado na mama, isso dificulta muito e traz muito desconforto para a paciente. Então, o rol, localizamos a doença, e quando a gente compara, então, o rol com o agulhamento, o rol ele tem várias vantagens. Tem menor taxa de recorrência da doença, então quer dizer que a cirurgia tem um bom sucesso com essa técnica. Além disso, o rol, o cirurgião consegue tirar lesões com maior percentual de margens livres, então menor chance dele ter tirado a lesão e não ter comprometimento da margem. E o rol traz menor desconforto para a paciente e melhores resultados estéticos, porque o agulhamento fica um fio ali que causa muita dor e desconforto para a paciente. O terceiro método é o SNOL. O SNOL também é uma sigla, né, em que, resumidamente, quer dizer o quê? A junção das duas técnicas anteriores, do rol e da pesquisa do linfonodo sentinela. Então, essa paciente, ela vai primeiro no setor da radiologia, com o uso do ultrassom ou da mamografia, nós injetamos o radiofármaco na mama da paciente, na lesão. Depois de um período, essa paciente vai para o setor da medicina nuclear e nós adquirimos as imagens para detectar tanto a lesão na mama e se esse radiofármaco drenou para o linfonodo sentinela. Então, a gente vai demarcar na pele da paciente os dois, a lesão e o linfonodo sentinela. Esse exame também ele está indicado para avaliação de lesões não palpáveis e quando tem-se o objetivo de uma cirurgia mais conservadora, de não retirar toda a mama. Então, aqui para exemplificar também, aqui seria a imagem anterior do tórax, a lesão na mama, e depois dessa injeção aqui na mama, drenou o radiofármaco para o linfonodo sentinela na axila da paciente. Então, aqui também as imagens do SPECT-CT, em que a gente consegue definir bem anatomicamente. Quando a gente compara também o SNOL com o agulhamento, também o SNOL ele tem uma ótima taxa de ressecção completa, diminui o risco dessa paciente se submeter a segundas cirurgias e tem o maior percentual de taxas de margens livres, ou seja, tem menor risco da lesão ali onde o médico retirou ter ficado comprometida, algum resto de doença no local. Outro exame muito utilizado na nossa rotina é a cintilografia óssea, e ela é amplamente realizada em todo o Brasil com o objetivo de avaliar as metástases ósseas, especialmente aquelas metástases osteoblásticas. E está indicado nos pacientes com estadiamento 4, ou seja, paciente que já tem alguma evidência de metástase em algum outro órgão, observado em algum outro exame de imagem, pacientes com suspeita de recorrência ou que tem algum sintoma ósseo inexplicável, uma dor, uma fratura inexplicada, e também é muito utilizado para avaliação de resposta ao tratamento. Então, pacientes que fazem quimioterapia, de acordo com o NCCN Guidelines, é recomendado que o exame seja feito a cada 4, 6 ciclos de quimioterapia, e no caso do tratamento hormonal, a cada 2, 6 meses. Um problema da cintilografia óssea é o que nos refere às lesões pequenas. Por quê? Por causa da resolução do equipamento. Então, lesões menores que meio centímetro fica um pouco comprometida a nossa avaliação. Diferenciar lesões benignas que também podem captar o radiofármaco pode ser um desafio para a gente, e também diferenciação de processos inflamatórios. Então, às vezes o paciente caiu, teve fratura ali, se você não tem um estudo anatômico junto para analisar, pode dificultar para a gente diferenciar, por exemplo, se é fratura no arco costal ou se é acometimento metastático. Mas a cintilografia óssea é um exame com alta sensibilidade para detecção de metástases ósseas, infelizmente tem menor especificidade, e quando a gente compara com os outros métodos de imagem, aí o PET-CT ele se destaca, ele é superior à cintilografia óssea na avaliação das metástases
ósseas. Mas com a ferramenta SPECT-CT, que a gente tem a imagem tomográfica da cintilografia e a anatômica da tomografia, o exame ele tem uma significativa melhora na sua especificidade, no valor preditivo negativo e na acurácia. Um exame também que está disponível, mas pouco utilizado, porque infelizmente não está no hall da ANS, e também a disponibilidade do radiofármaco não é muito ampla, é o PET-CT ósseo com fluoreto. É um PET-CT exclusivo para avaliação de doença óssea, como se fosse uma cintilografia óssea, mas na versão PET-CT. Então, ela tem as mesmas indicações da cintilografia óssea, de acordo com o NCCN Guidelines, e as limitações desse método é o quê? A disponibilidade e o custo, como eu já disse, não tem cobertura pelos planos. Mas é um exame muito interessante para avaliação de doença óssea, tem alta sensibilidade, especificidade, e quando a gente compara o PET fluoreto com a cintilografia óssea e o PET FDG, ele é superior na sua acurácia, sensibilidade e especificidade na avaliação de metástases ósseas. O PET com FDG, amplamente utilizado, fazemos vários diariamente. É um exame que está no hall da ANS, então ele é indicado para avaliação de pacientes com metástases e que têm resultados de exames de imagem inconclusivos, então às vezes o paciente fez cintilografia, tomografias, ressonâncias, e esses exames não chegaram num consenso se é doença, se não é doença, então o PET-CT ele tem ali o seu valor, e que está autorizado no hall nesse sentido. E as suas principais indicações são justamente essa da avaliação do hall, que é avaliar quando você tem resultados de exames equívocos e suspeitos para a doença, avaliação de pacientes com estágio 4, ou seja, que tem suspeita de metástase M1, e na avaliação de doença recorrente. E também os guidelines europeu e americano das sociedades de medicina nuclear indicam esse exame no estadiamento, na avaliação de resposta à terapia e na recorrência da doença, exceto naqueles pacientes com estadio 1 do câncer de mama. Quais são as limitações do PET com FDG? Infelizmente, processos inflamatórios e lesões benignas, é a mesma questão da cintilografia óssea, isso às vezes pode ser um desafio para a gente, e na avaliação de tumores de baixo grau e lesões menores que 10 milímetros. As vantagens do PET-FDG é que ele auxilia muito na detecção de metástases, principalmente à distância, tá? E é um exame altamente específico, tanto na avaliação de linfonodos axilares, quanto na avaliação de metástases, principalmente metástases ósseas. É um exame que tem alta sensibilidade e especificidade para detectar metástases à distância. O PET, quando a gente compara com a ressonância, ele é superior na avaliação de resposta da quimioterapia neoadjuvante. E ele é muito eficaz também na avaliação de resposta ao tratamento daqueles pacientes com receptores positivos, HER2 negativo e triplo negativos. Então, ele tem esse papel aqui. E também tem um alto valor prognóstico na detecção de doença, tanto no ponto de progressão quanto de regressão, quando a gente avalia pacientes que se submeteram à imunoterapia. Uma questão que a gente tem que ficar muito atento, não só no PET-CT, mas também na cintilografia óssea, é o flare reaction, né? São aqueles pacientes que o quê? Às vezes o paciente ele vem fazendo exames comparativos, avaliando o controle do tratamento e parece que piorou o cenário, parece que surgiram novas lesões ou que essas lesões estão mais hipermetabólicas. Mas, na verdade, dependendo do timing que esse estudo foi feito após o tratamento, pode ser uma reação inflamatória a esse tratamento. Então, sempre que possível, é interessante a gente seguir esse intervalo. Então, se o paciente está em terapia hormonal, tem um intervalo de 15 dias entre o tratamento e o PET. Se de quimioterapia também, um intervalo de 15 dias. E da radioterapia, pelo menos 3 meses. Isso é o que recomenda tanto o guideline europeu quanto o guideline americano. E o PET-FAS, que
está disponível nos grandes centros. Atualmente, a gente tem o fornecimento desse radiofármaco semanalmente, uma vez por semana, às quartas-feiras. E ainda não está disponível no hall da ANS, mas, pelo que o Hamilton falou, acho que é um exame que pode ser muito interessante e eu espero que faça cada vez mais parte da rotina dos oncologistas e mastologistas, porque ele tem uma avaliação fundamental para avaliar esses receptores de estrogênio. Porque o radiofármaco, que é o fluoroestradiol, ele é muito semelhante ao estradiol, que é uma das variantes dos hormônios de estrogênio. Então, ele avalia o quanto que esses receptores estão se expressando ali nos tumores. Então, qual que é a indicação desse exame? O NCCN Guidelines também recomenda esse exame para avaliação do estadiamento de pacientes nível 4 e para avaliar a doença recorrente com receptor de estrogênio positivo. Então, a gente consegue avaliar se esses tumores estão tendo a expressão desses receptores e conseguimos, então, prever se esse paciente vai ter uma boa resposta à terapia endócrina. Então, isso vai ser fundamental no planejamento terapêutico. A gente também consegue auxiliar quando há suspeita de progressão de doença, mesmo a paciente se submetendo à terapia endócrina, e avaliar como é que estão essa expressão desses receptores, porque muitos tumores têm uma heterogeneidade da expressão desses receptores, e às vezes faz a biópsia vem inconclusiva, porque não pegou uma área que tinha uma alta densidade desses receptores. Então, o PET ele pode auxiliar, às vezes, no direcionamento do local da biópsia. Além do câncer de mama, o PET-FES também ele tem seu papel no câncer de ovário e também nos tumores uterinos, porque esses tumores também podem expressar esses receptores. Aqui um diferencial do preparo do PET-FES é que a gente tem que orientar, né, o que é o recomendável. O paciente vai agendar, a gente sempre orienta que o paciente converse com o médico, caso o médico não tenha orientado, o médico solicitante, de suspender esses medicamentos aqui que podem bloquear esses receptores e aí, às vezes, podem dar um resultado falso negativo no PET. Então, o ideal é que esses medicamentos aqui, que podem bloquear os receptores, sejam suspensos de 5 a 8 semanas, mas sempre sob autorização do médico solicitante. E o que tem de mais novo agora, que foi o que o pessoal falou bastante no Congresso Europeu, eu não fui, mas algumas pessoas me passaram que eles viram por lá, são o desenvolvimento de novos radiofármacos para avaliação do câncer de mama. Um deles é o FAP está sendo amplamente falado na medicina nuclear, não só para o câncer de mama, mas para uma gama de tumores, porque esse radiofármaco aqui, ele vai se ligar às proteínas que são amplamente expressas nesses fibroblastos que estão amplamente expressos na carga tumoral. Então, esse radiofármaco se liga a essas proteínas e a gente consegue ver ali onde é que tem atividade tumoral. E quando a gente compara o FAP com o PET-FDG, a gente vê que ele detecta muito mais lesão. É isso que ele tem mostrado uma melhor performance em comparação ao FDG, nesse caso aqui, no exemplo de uma paciente com câncer de mama. Outro estudo que também chamou muita atenção do pessoal lá no Congresso foi uma análise comparativa do PET-FDG com o PSMA. Então, o PSMA, que a gente sabe amplamente aí feito para avaliação dos pacientes com câncer de próstata, esse estudo mostrou que as pacientes com câncer de mama triplo negativo tinham um maior número de expressão de PSMA. Então, quando a gente compara o PET-FDG com o PSMA detectou muito mais lesões nessas pacientes. Outra novidade é o MAMI-PET, que seria um PET dedicado à mama, então seria algo como substituição à cintilografia mamária feita no passado. Acredito que esse método provavelmente deve ficar restrito aos métodos dedicados à mama, mas tem se mostrado
muita vantagem com esse exame, porque é um exame confortável, rápido e consegue avaliar tumores muito pequenos. Então, é algo que vem sendo desenvolvido aí pelos estudos. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Mayara. Obrigada, Milton. Foram aulas excelentes, muito bem debatidas, um assunto muito interessante. Eu abro a todos a pergunta. Se alguém tem alguma dúvida, pode mandar pelo chat também, eu leio. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Jorge. Eu quero fazer uma pergunta para o Hamilton. Vamos lá. Então, Hamilton, a gente vê o desenvolvimento aí do PET com fluoroestradiol, já tem alguns anos, tem uma limitação de ser produzido essencialmente em Belo Horizonte, e daí distribuído só para alguns locais, mas a gente não viu crescer o interesse sobre isso, né? E eu tenho a impressão de que talvez porque exista uma certa limitação da aplicabilidade desse tipo de estudo. E eu queria ouvir a tua opinião em específico sobre o PET com fluoroestradiol. Excelente pergunta, Jorge. Na verdade, eu acho que tem essa questão mesmo da limitação de acesso, né? E que acaba de. Sinceramente, também, eu acho que do real entendimento de qual é o papel do PET-FES para os pacientes com câncer de mama. Só que, provavelmente, eu acho que isso ainda vai mudar bastante, inclusive no nosso entendimento da importância do FES-PET e principalmente também na doença metastática, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Só para dar um contexto geral. Então, o que acontece? Como eu mostrei para vocês, a gente tem um tratamento padrão de primeira linha, né, que pode mudar também nos próximos anos, que é o uso do inibidor de CDK4/6 com endocrinoterapia. O que acontece? Esse tratamento ele é tão potente que ele induz uma série de mecanismos de endócrino resistência para a segunda linha. Então, hoje o que a gente sabe é que a mediana de PFS dessas pacientes que usam endocrinoterapia isolada como segunda linha, dessas pacientes que já usaram esse duplo bloqueio na primeira linha, é em torno de 2 a 3 meses. E mesmo com as terapias novas, na melhor das hipóteses, quando você usa o tratamento assim, sem discriminar muito bem essas pacientes, você vai ter ali um benefício na segunda linha de 8 a 9 meses, tá? Então, para fechar, porque parece que eu estou indo para outro caminho, mas eu não estou indo. E qual é a importância do FES-PET? Porque, por exemplo, a gente tem uma autora italiana, a doutora Alessandra Gennari, que é de um grupo italiano que estuda muito o FES-PET como um fator de predição de resposta à endocrinoterapia e a terapias-alvo de pacientes com câncer de mama. Então, ela tem um estudo muito interessante que ela mostrou que essas pacientes que tinham o SUV acima de 2 e usaram a endocrinoterapia isolada ali em segunda, terceira linha, elas ainda tinham uma taxa de resposta muito alta usando a endocrinoterapia isolada. Então, o que a gente tem como perspectiva? De usar o FES-PET como um fator, um dos fatores de predição de resposta à endocrinoterapia, seja com outras terapias-alvo ou não. Então, acho que no momento que esse conhecimento ele for mais difundido e ele for mais sedimentado, eu acredito. A gente vê, às vezes a gente acaba usando para algumas situações de definição de recorrência, para tumor lobular também, né, que existe essa indicação para tumores luminais, e que a gente sabe que existe em termos de sensibilidade, comparando com o PET, com o FDG, existe ainda, né, essa mudança essa diferença de sensibilidade, mas eu acredito que brevemente, com esse entendimento, a gente acabe, o FES-PET, ele seja isso, ele nos fale sobre a questão da atividade da doença à distância, mas também possa nos ajudar como um dos fatores de predição de uso de endocrinoterapia em segunda linha ou em primeira linha daquelas pacientes que recorreram precocemente no uso da adjuvância. Perfeito, obrigado. E tem mais alguma pergunta?
Não, só complementando o que o Hamilton falou, é nesse sentido mesmo. E especialmente naquelas pacientes que têm baixo grau tumoral, que às vezes você tem, né, suspeita de doença nas imagens anatômicas, mas fica ali na dúvida, aí faz o PET-FDG, está negativo, então aí você pode fazer o PET-FES para esclarecer essa dúvida. Agora, Hamilton, eu queria saber, assim, de você também. Eu queria saber como que nós, médicos nucleares, podemos auxiliar mais vocês nos laudos, tanto de PET quanto de cintilografia óssea. Se você sente falta de alguma informação, como que a gente pode contribuir? Eu acho que eu não sinto. Claro que isso varia, né? O Brasil é muito grande, então a gente sabe que às vezes as qualidades dos laudos, né, e as informações dos laudos, por causa até de fatores, vamos dizer assim, pré-clínicos ou pré-exames, eles acabam influenciando, né? O que eu acho que é fundamental e que eu vejo que vocês têm essa preocupação, porque eu sempre brinco, eu sempre falo que o radiologista e o patologista, ele não tem bola de cristal. Então, assim, se você faz o exame e você não dá uma informação clínica para o radiologista, caramba, você está, né? Eu acho que existe, essa interação ela é fundamental. Vocês saberem, assim, olha, por que eu estou pedindo esse exame? Qual é o objetivo desse exame? Eu estou desconfiando de alguma coisa? Que tipo de tumor essa paciente tem? É um câncer de mama, mas é qualquer câncer de mama, porque como você bem apresentou, né, a gente sabe que existe uma diferença, como eu mostrei, de comportamento biológico de uma doença luminal para uma doença triplo negativa para uma doença HER2 positiva. Porque, por exemplo, o PET-CT com FDG, hoje a gente sabe, para definição de estadiamento para aquelas doenças localmente avançadas, né, a gente já tem estudo mostrando isso, que comparando o PET-CT com FDG e comparar com tomografia e cintilografia óssea, a gente acaba identificando mais doença metastática e, consequentemente, a gente deixa de indicar cirurgias que eram mal indicadas quando você só faz o combo de tomografia com cintilografia óssea, mostrando principalmente HER2 positivo e triplo negativo, né? Então, é um exame muito importante. Mas eu acho que o mais importante é justamente essa interação entre o oncologista e o radiologista. Eu preciso informar para vocês o que eu quero saber, o que eu estou desconfiando, que tipo de doença eu estou lidando, né? Porque isso, no final do dia, acaba fazendo muita diferença. Até falando assim, olha, eu pedi um PET-CT com FDG, mas é uma doença lobular, né? E aí você vê lá aquela lesão que não expressa, quase não expressa, que aí você pode me falar assim, olha, Milton, é assim, não capta muito, aí se eu ver aqui é baixa, mas olha, você está me dizendo aqui que é uma doença lobular, então pode ser que isso seja um fator confundidor, então eu vou te falar que não é uma lesão, mas, né, então eu acho que isso é muito importante, né, ou às vezes esse sentido contrário, né, às vezes também o radiologista tentar entender que doença, né, para que você está laudando, qual é a doença que você está laudando. É que eu entendo que no dia a dia eu acho que aí eu preciso chamar essa responsabilidade para os oncologistas. Eu acho que é mais o nosso papel de informar vocês, né, do que se trata, qual é a história clínica do paciente, do que de fato uma busca reativa de vocês, né, com a gente da oncologia. Porque, assim, hoje a gente observa que esses exames, eles têm uma informação muito importante. Até na doença inicial, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, já tem estudo em doença HER2 positiva, que usa o PET-CT com FDG como um dos critérios de intensificação ou não intensificação do tratamento. São estudos ainda iniciais, tá? Mas o PET-CT com FDG, ele pode informar para a gente também e também predizer a necessidade de quimioterapia ou não para paciente que tenha doença HER2 positivo, né? São estudos iniciais, mas existe esse dado que também é muito interessante. Obrigada. Hamilton, eu tenho uma dúvida também, duas, na verdade. A primeira, em relação, se você entra também na questão do Jorge, que ele fez sobre essa aplicabilidade do FES, se você vê, assim, a necessidade de uma análise combinada, tanto do FDG quanto do FES, se você vê isso acontecer para a mesma paciente, a necessidade da aplicação dos dois estudos, essa é a minha primeira dúvida.
o que eu acho que acaba dificultando eu acho assim, eu acho muito difícil você conseguir fazer essa análise combinada de 2 exames, ainda mais no contexto aqui no Brasil, né? Exato. Isso é muito difícil em termos de acesso, né? E eu entendo também que o exame ele é caro, mas ele não é tão caro quanto outros exames que a gente pode pedir em oncologia, mas ainda assim, né? Ainda mais levando em consideração um país como o Brasil, que tem esse é um outro assunto, mas a gente sabe que hoje o nosso dinheiro ele não vale nada, né? Então, a gente pode achar que numericamente R$3.000 para um paciente pode ser que não seja muito caro, mas às vezes R$3.000 é o salário do paciente, né? E ele tem um plano empresarial, e aí fica muito difícil dele ter acesso a fazer 2 exames muito complexos de maneira particular, né? Então, eu acho que isso dificulta muito. Eu acho que, na verdade, no fundo, o que a gente tem que ter de esforço é tentar, e isso é um cuidado que eu tento ter, o nosso grupo tenta ter, é tentar indicar o exame o mais preciso que for, né, para a gente evitar de ter que pedir um outro exame para corrigir um exame mal solicitado no início, e aí você acabar ficando com uma dúvida. Eu acho que o esforço maior precisa ser esse. Perfeito. Não sei se eu te respondi, mas... Não, sim, respondeu, sim. E a outra dúvida é sobre o pico de recidiva que você tem para o luminal e para o triplo negativo. Eu queria entender um pouco por que a diferença entre um é 5 anos, 3, isso tem a ver com essa maior mortalidade, agressividade do triplo negativo? O que você acha? Exato, assim, porque assim, do ponto de vista biológico, o que a gente observa é que o triplo negativo ele é uma doença muito mais agressiva do que a doença luminal, tá? E o que acontece? Você tem mecanismos de senescência, vamos dizer assim, que podem se aplicar às células dos tumores luminais, que faz com que essa célula fique dormente durante alguns anos e vá acordar lá 15 anos depois, né? E aí, é por isso que a gente estende a endocrinoterapia, tá? E aí eu vou usar um termo bem técnico, que o que é endócrino e aqueles inibidores de CDK4/6, eles fazem? Eles fazem um efeito que a gente chama de carry-over, né? Que em inglês a terminologia seria carry-over effect. O que é isso? É a atuação e a atividade de uma intervenção pós-término dessa intervenção. Então, eu faço endocrinoterapia durante 5 a 7 anos, mas essa intervenção ela vai continuar fazendo efeito para os próximos 5 a 10 anos subsequentes. Então, você vai ter um efeito de longo prazo. Então, a grande questão, como a gente sabe que existe essa tendência dos tumores luminais a essas células ficarem dormentes e acordarem depois, você precisa fazer tratamentos que, por mais que você termine em 5 a 7 anos, você ainda tenha um efeito de longo prazo, para quando essa célula, vamos dizer assim, acordar, ou você tenta matar quando ela está dormindo, ou quando ela acordar, você ainda vai ter esse efeito de longo prazo. Então, isso é um entendimento, né, de comportamento molecular, que é muito diferente da doença triplo negativa. Isso também a gente foi aprendendo ao longo dos anos. Isso é uma coisa muito impressionante. Mesmo nos estudos mais recentes, quando você vê que o pico de incidência ainda é ali o segundo e terceiro ano. Quando você pega estudos de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, estudos retrospectivos, você vê que o comportamento da doença é o mesmo. Você tem aquele pico de recidiva, e aí eu estou, assim, né, a gente viu que metade das pacientes que não têm resposta patológica completa acabam recidivando em 5 anos. Só que depois a curva, ela fica flat. Você não tem mais nenhum evento. Mesmo para quem usou a intervenção da imunoterapia ou não, ou para quem só usou a quimioterapia. E se você pega dados de 30 anos atrás, o comportamento biológico, claro que muda em termos de incidência, tá? A gente recidivavam mais, tal, mas o que a gente vê é, quem tem que recidiva naqueles primeiros 5 anos. Em média, tá? Isso é mediana, a gente precisa entender isso. Tem pacientes que acabam fugindo dessa mediana, mas em média, as pacientes recidivam ali até o 5º ano e depois a curva ela fica flat, os pacientes não têm mais recorrência, tá? Mas isso é por conta desse comportamento, o comportamento molecular da doença. Existem várias explicações, né, do ponto de vista de vias intracelulares e de relações de mecanismos de defesa, né? Mas é o que a gente acaba vendo na prática também clínica do dia a dia. Perfeito. Muito obrigada. Mas alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de fazer só uma pergunta, na verdade é mais uma curiosidade para os 2 doutores.
Vocês acham que tem aumentado o número de câncer de mama para as mulheres abaixo de 40 anos? Sim, existe. Na verdade, até na ESMO desse ano, que foi em Barcelona, porque isso é uma impressão que todo mundo tinha, né? Na verdade, isso foi uma impressão confirmada. A gente tem visto, de fato, um aumento de incidência, aí não é só câncer de mama, de todos os tipos de câncer em pacientes mais jovens, né? Isso acaba mudando, tá, de país para país, tanto que, por exemplo, isso é um debate muito grande, tá? Se você pega a Sociedade de Mastologia com o Ministério da Saúde, por exemplo, em que idade os pacientes precisam iniciar a fazer mamografia de rastreio? A recomendação da Sociedade de Mastologia é a partir dos 40 anos. Do Ministério da Saúde, não, né? E, inclusive, é até uma recomendação de ser bianual. E, na verdade, o que a Sociedade de Mastologia recomenda é de ser anual. Tá? Mas eu entendo esse conflito, mas por quê? Porque esses exames de screening, como a gente tem uma população muito miscigenada, elas têm que ser moldadas para a população de cada país de maneira específica, porque a gente vê que a incidência, por exemplo, em países nórdicos é diferente da do Brasil. Mas, assim, de maneira prática, que hoje a gente vê, de fato, um aumento de incidência de diagnóstico de câncer em populações mais jovens, populações com menos de 40 anos. Tá. Muito obrigada. Doutora Maiara? Não sei se a Maiara quer complementar. Não, acho que é uma impressão, sim, não só no câncer de mama, mas a gente tem se chocado, assim, bastante com casos de tumor de intestino, muito graves, de pacientes que chegam abaixo dos 40 anos com tumor de intestino metastático, já no estadiamento inicial, assim, doenças bem agressivas. Tá bom, muito obrigada. Mais alguma dúvida? Podem mandar no chat também. Aqui no chat não apareceu nada. Então, muito obrigada por mais uma discussão. Obrigada, Milton, pela sua participação. A gente que só conversa discutindo casos, hoje é uma interação maior. Vamos tentar fazer essa discussão presencial, né? Exato, exatamente. Participar presencialmente. Só completando, inclusive, eu achei muito interessante a pergunta da doutora Maiara, quando ela disse o que poderia complementar no laudo, e aí o doutor veio com a outra colocação de que acha que é interessante que os médicos solicitantes acabem explicando mais o porquê que esse exame está sendo realizado, né? Então, acho que essa é a importância da comunicação entre ambas as partes para a importância do diagnóstico do paciente, né? Achei isso muito legal. Não, isso é fundamental, né? Afinal de contas, tratamento de câncer é multidisciplinar, não tem jeito, né? Então, pessoal, eu queria só para finalizar agradecer o convite, tá? Muito obrigado, estou aí à disposição, sempre que vocês quiserem, sou um entusiasta da educação continuada, então, sempre que precisarem, eu me coloco aí à disposição, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Milton. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. Boa noite. Boa semana para todos. Tchau.